E aí, quanto que você recebeu de dividendos com os seus fundos imobiliários? Nesse vídeo eu vou mostrar a minha carteira de FIs e também quanto que eu recebi de dividendos nesse último mês, nesse mês de junho. Vamos fazer um cálculo ali para ver os dividendos que eu recebi e também nos últimos meses, para a gente ver aquele efeito da escadinha dos dividendos, aquele efeito da bola de neve no nosso patrimônio. Então bora lá pro vídeo e vamos ver o valor que eu recebi agora no mês de junho. Me chamo Tomás Xavier, estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. Eu invisto na bolsa desde 2019, de lá para cá eu vim construindo essa minha carteira de FIs. E aqui no canal eu falo bastante sobre fundos imobiliários, ações e também investimentos no exterior. Então se inscreve aqui embaixo para você não perder nenhum conteúdo. São vídeos novos toda quarta-feira e também no sábado. São 2 vídeos por semana para que você vá aprendendo, que você vai enriquecendo no longo prazo. E sem enrolação, bora lá para a tela da corretora para fazer o cálculo de quanto que eu recebi de dividendos nesse último mês. E beleza, essa é a minha conta aqui da corretora da XP. Eu tenho aqui investido então um total de 50 mil reais, sendo que o meu saldo disponível está aqui em 270. Mas, para explicar um pouquinho então como é que está essa minha carteira, eu tenho aqui na XP a parte dos fundos imobiliários. Então, a minha carteira de fundos imobiliários, ela está aqui totalizando 15 fundos imobiliários e também um Fiagro, que é aqui o RZAG, que eu estou utilizando ele como meu Fiagro de troco. Eu posso comprar ele aqui com cerca de R$9, R$9,30. Então, sempre que sobra um dinheirinho, eu vou ali e aplico aqui no RZAG. Então, uma opção aqui do Fiagro também para investir, sendo que a carteira, então, ela está aqui totalizando esses 15 fundos imobiliários. A maior parte deles estão em fundos imobiliários de tijolos e um pouco ali em fundos imobiliários de papel. E para te explicar o restante que eu tenho aqui na XP, na verdade eu tenho aqui esses 16 mil reais que estão numa renda fixa, num rendimento aqui de liquidez diária, então é um pedaço da minha reserva de emergência. E eu tenho aqui embaixo esses fundos de investimentos. Veja que tem um saldo aqui de R$346. E por que eu estou utilizando a XP? A XP ela é uma das maiores corretoras que nós temos no Brasil. Ela é a principal, ela é a maior. Mas o que acontece? Eu não tinha os meus investimentos aqui. Inclusive eu tenho outra corretora que é a Clear, que também é do grupo XP. Mas a Clear, quando ela surgiu, ela veio com essa proposta de trazer taxa zero. Então lá na Clear eu não tenho taxa nenhuma. Eu tinha as minhas ações, os fundos imobiliários. Eu fazia todos os investimentos lá. O que me fez trazer os fundos imobiliários para cá? Eu fiz uma portabilidade trazendo meus FIs para a XP. A XP ela não cobra taxa de corretagem para os fundos imobiliários, então eu posso comprar, vender tranquilamente. Mas o motivo principal é que a XP ela começou a promover o cartão de crédito dela. Então aqui eu não tenho vínculo nenhum com a XP, eu só estou passando aqui um pouco da minha experiência. Eu acabei fazendo essa portabilidade para a XP, trazendo os fundos imobiliários para solicitar esse cartão. E qual que é o grande benefício dele? Na verdade é esse 1% aqui de cashback, que é justamente aqueles R$364 que eu tenho ali naquele fundo de investimento. Aquilo foi o cashback que eu vim acumulando já nesses últimos meses. Sempre que a gente vai fazendo uma compra no mercado, gasolina, qualquer coisa que entra ali no cartão de crédito, ele vai somando aqui esse 1%. Então vai acumulando ali R$1, 2, 3, 5, vai juntando e já tem ali então aquele dinheiro. Além disso, ele tem algumas parcerias, algumas lojas parceiras onde ele dá mais cashback. Ele dá direito a salas VIPs lá nos aeroportos, então isso é bem interessante. E aqui você pode solicitar cartões adicionais. Então, por exemplo, você quer ter um cartão para você, um para sua esposa, um para o seu filho. Você consegue ter até 6 cartões e todos os gastos desses cartões eles juntam na conta do titular. Então, toda a sua família utilizando o cartão, os gastos eles são concentrados ali e você vai ganhando esse 1% de cashback. Então, por isso eu passei os meus investimentos, os fundos imobiliários aqui para XP para solicitar o cartão. Com isso, eu já somei aqui então esse cashback de R$346, que é um dinheiro que eu simplesmente deixaria de ganhar, é um dinheiro extra que está vindo aqui, esses R$346. Dito aqui os motivos, né, o porquê que eu tenho a conta aqui na XP, mas o restante dos meus investimentos estão na Clear. Lá eu tenho as minhas ações e também eu tenho a Avenue com os meus investimentos no exterior. Eu estou utilizando essas 3 corretoras, não tenho vínculo nenhum com eles, simplesmente estou usando aqui por causa do cartão. E bom, para ver os dividendos que eu recebi dos fundos imobiliários nesse último mês, eu venho aqui na parte de consultar extrato. Aqui eu tenho então todos os rendimentos que eu recebi de fato, esses pagamentos que foram chegando. Então aqui no dia 19 eu recebi do MGFF, do IRDM, R$20, R$14, principalmente na metade do mês, né, 14, 15 é o dia que todo mundo recebe dividendos. É muito bom, muito gratificante receber esses dividendos. Então aqui eu recebi de vários fundos imobiliários, como por exemplo o VISC, o Tigar, que é um fundo de desenvolvimento, o VISC é de shopping centers, o SG, um fundo de logística, o RZAG, aquele Fiagro que eu comentei, aqui o RSR, um fundo de papel, de CRIs, o MFI de desenvolvimento,
investimento, o KNRI, um fundo de logística barra prédios comerciais, então ele é híbrido, o HGRE é de lajes, o HGLG, logística, HGBS, então de shoppings, e aqui o HFOF ele é um fundo de papel, ele investe em vários outros fundos imobiliários. Então aqui veio vários dividendos, aqui 11, 17, 9, 2, 29, então vários dividendos, e lá no início do mês eu tinha recebido ainda do GGRC, aqui cerca de R$13. Bom, isso deu um total aqui de 270, mas eu já tinha aqui um saldozinho aqui de R$7,96. Então eu vou fazer um cálculo aqui bem rapidinho, esses R$270,32, que é o saldo final, mas eu já tinha aqui uma sobra do mês anterior de R$7,96. Então, de dividendos eu recebi esse mês R$262,36. Porém, se a gente voltar aqui para a tela inicial, eu ainda tenho uns proventos aqui para receber de fundos imobiliários, tem o XPML e o ALZR que ainda vão fazer pagamentos. Eu estou gravando esse vídeo aqui antes do dia 23, então eu ainda tenho esses R$21 aqui para receber, o que somando então com o restante, esses 21,12, dá um total aqui de R$283,48. Esse é o dividendo que eu recebi do mês de junho. Mas para mostrar um pouquinho melhor, eu vou acessar a minha carteira aqui pelo Status Invest. Esse site é muito bom, inclusive eu vou deixar aqui em cima um outro vídeo onde eu mostro exatamente como que você pode fazer esse sincronismo da sua carteira de investimentos. Você vai ter todos os dados, ele puxa os dados da B3, então tudo que você tiver, as ações, fundos imobiliários, todas as compras, dividendos, tudo ele faz de maneira automática, é muito bom. Então nós temos aqui o Status Invest como uma ótima ferramenta. Vou mostrar um pouco da composição da minha carteira. Hoje eu cheguei nesse valor aqui de R$93 mil investidos. Essa é uma carteira que eu venho investindo desde 2019, então são 4 anos de história, 4 anos aprendendo, investindo, todos os meses ali com muito suor, com muita luta, investindo, fazendo esse patrimônio crescer para chegar nesses R$93 mil hoje. Inclusive a composição da carteira, então ela está aqui mais ou menos com 22% para as ações, 35% para os fundos imobiliários e o restante dela está aqui na parte do exterior, na parte de investimentos nos Estados Unidos. Então em outros vídeos eu posso falar sobre isso, o foco aqui nesse vídeo é falar sobre os fundos imobiliários. Nós temos aqui a parte de proventos, eu só vou selecionar aqui por categoria e aí eu tiro aqui então os demais e vou deixar somente os fundos imobiliários e também o FIAGRO, né, aquele RZAG que eu tenho. E aqui a gente consegue ver então os dividendos do último ano. Então aqui ele vai dar exatamente aqueles R$283 que eu somei lá na corretora da XP com o extrato aberto. E veja que há um ano eu estava recebendo 219, depois 248, 237, 249. Então ao longo do tempo existe essa escadinha que aqui eu não consegui investir tanto assim nos fundos imobiliários, mas a gente vê que existe uma escadinha. Há um ano eu estava com 219 e agora eu estou aqui com 283. Então a ideia dos fundos imobiliários é gerar justamente essa renda passiva para que todos os meses a gente receba. Veja que lá no início eu recebi aqui cerca de R$63, 69, e com isso o tempo passando, vários aportes foram acontecendo para chegar nesses R$283 que eu estou recebendo hoje. Então veja que é uma escadinha, demanda tempo, demanda muitos aportes. Lá no início eu estava construindo bastante a minha carteira de ações, então eu parei de aportar nos fundos imobiliários. Então tudo depende conforme estão os seus aportes, conforme estão os seus investimentos, mas a ideia é que a gente sempre cresça mês a mês, que cada mês que passa a gente consiga aumentar um pouquinho, nem que seja ali 50 centavos, R$1, R$2, que a gente vai aumentando esse patrimônio, pois aí sim a gente estará indo em busca da nossa liberdade financeira. Todos os meses a gente vai estar ali recebendo um pouco mais de dividendos para chegar lá, para que o nosso dinheiro aplicado gere uma renda suficiente para pagar todos os nossos custos, pagar todos os nossos boletos. Então a minha ideia, a minha meta é para o final do ano chegar, quem sabe aqui em R$300, eu estaria muito feliz, muito satisfeito, seria um crescimento aqui muito bom com os fundos imobiliários. Mas a meta pessoal também é aumentar os dividendos de maneira geral. Então vindo aqui para a tela inicial, veja que eu tenho aqui um total de dividendos de R$422 nesse mês. O mês anterior, aqui embaixo, ele mostrou 360, então veja que isso também oscila bastante. Os fundos imobiliários eles vão sempre pagar ali mais ou menos o mesmo valor, um pouquinho menos, um pouquinho mais, a gente vai crescendo eles, é mais fácil de ver aquela escadinha bem direitinho. Mas quando a gente fala de ações, investimentos no exterior, existem alguns meses que tem pagamento de dividendos, algumas empresas pagam em alguns meses, outras em outros, então esse dividendo acaba variando bastante. Mas a minha meta, pessoal, é chegar aqui em R$500 por mês, isso estaria muito bom, seria um baita valor, um baita sonho realizado, que R$500 por mês já daria para pagar alguns boletos aqui em casa, pagar a internet, a luz, o condomínio, enfim, daria para ajudar já a pagar alguns boletos. Isso é bem interessante da gente fazer, é criar essas metas, para que os dividendos paguem, por exemplo, a conta da internet. Então a gente vai juntando aquele capital, vai montando o nosso patrimônio para que a gente
recebo uma renda suficiente para pagar um boleto. Beleza, agora eu consigo pagar a internet, então eu vou aumentar aqui, vou pagar mais a conta de luz. E aí a gente vai criando essas metas para fazer o nosso patrimônio, essa renda passiva, e aumentando para que chegue num ponto que de fato essa renda vai pagar todos os nossos custos. Aí sim a gente chegou na liberdade financeira, aquele ponto que, ok, eu não preciso mais trabalhar, simplesmente o meu dinheiro vai pagar todos os meus custos. Aí eu consigo fazer algo que eu realmente queira, quem sabe trocar de um emprego, se aventurar, quem sabe alguma nova atividade. Então é muito interessante que a gente vá atrás sempre dessa liberdade financeira para que a gente consiga ir em busca dos nossos sonhos. E bom, voltando aqui para ver o dividendo médio que eu estou recebendo então esses R$283 aqui por mês, foi o dividendo desse último mês. Mas se eu dividir pelo valor investido que eu tenho nos fundos imobiliários, que está mostrando ali na corretora da XP, esses 33.344, eu vou ter aqui um valor, eu multiplicar por 100 para ter a porcentagem, é de 0,85. Então eu estou recebendo com os meus fundos imobiliários 0,85% ao mês. Isso multiplicado por 12 meses, para a gente ver o dividendo anual que eu estou recebendo, fica em torno de 10,20%. Então, com os meus fundos imobiliários, 10,20% ao ano é um excelente valor. Lembrando que a maioria dos meus fundos imobiliários eles são mais de tijolos, então eu tenho uma mescla ali também com fundos de papel, com fundos de CRIs. Uma média então de dividendos está ficando aqui em torno de 10,20% ao ano, 0,85% ao mês. Isso é considerado uma carteira de FIs conservadora, uma carteira que não está tão exposta em crédito, em CRIs, CRAs, que são esses créditos para o setor imobiliário e para o agronegócio. Então é uma carteira mais conservadora, justamente pensando lá na frente, no longo prazo, numa aposentadoria, para levar por um bom tempo aqui um valor menor, mas que não me traz tanto risco. Um ótimo valor para uma carteira que é um pouco mais conservadora. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Eu mostrei um pouco aqui da minha carteira de investimentos, principalmente a parte dos fundos imobiliários, e a ideia é te mostrar exatamente os valores que eu estou recebendo, os dividendos que eu estou recebendo todos os meses, para te incentivar, para que você também vá atrás dos seus objetivos, que você comece a investir nos fundos imobiliários, mesmo no início sendo pouco. Aqui você viu que é um caminho longo, eu estou investindo desde lá de 2019 até agora, então juntando, chegando próximo de R$300. É um caminho difícil, é longo, demanda muita disciplina. Por vários meses eu não consegui aportar da maneira que eu queria, simplesmente a vida acontecendo, a gente tem custos, a gente tem gastos extras que acontecem, às vezes a gente tem que fazer a manutenção do carro. Durante esse período eu me mudei 3 vezes, a gente tem que ir se adaptando, mas sempre pensando que nós estamos investindo para o nosso futuro, que a gente está colocando o nosso patrimônio ali para gerar essa renda passiva. Então não é sempre que a gente vai conseguir aportar, isso é normal, mas a gente tem que ter em mente que nós temos um objetivo. O objetivo é atingir a liberdade financeira, e a melhor maneira é através dos fundos imobiliários, das ações, também outros investimentos, mas principalmente os fundos imobiliários, eles geram essa renda passiva todos os meses. Então quanto mais a gente aportar neles, maior vão ser esses dividendos. Isso só vai multiplicar o nosso patrimônio, e é isso que eu quero te incentivar. Que você comece, que você faça, que você invista. Então me deixa aqui nos comentários quanto que você recebeu também de dividendos agora no mês de junho e quanto que você pretende receber até o final do ano. Se você está tendo esse efeito bola de neve, essa escadinha dos dividendos crescendo também na sua carteira de investimentos. E caso você queira aprender um pouco mais sobre como montar a sua carteira de FIs, eu vou deixar esse vídeo onde eu mostro em detalhes como montar uma carteira de FIs diversificada do zero. Então dá uma olhadinha ali, vai te ajudar bastante nessa parte da diversificação, da dinâmica de montar uma carteira de investimentos. E um segundo vídeo aqui falando sobre 5 FIs que ainda estão baratos na Bolsa de Valores. Então dá uma olhadinha nesses vídeos. Meu muito obrigado, te vejo semana que vem. Me chamo Tomás Xavier e falou!